Bom dia, segundo ano. Pergunto, cadê vocês? Hoje, sabadão, iremos corrigir as atividades do módulo 8, né? Começando do capítulo 22, que fala sobre o imperialismo europeu no século XIX. Então, vamos pegar as páginas 31 até a página 37, beleza? Estou aguardando vocês. E aí, galera, cadê vocês? Vamos lá. Pois bem, essa manhã de sábado, tempo bom em Ilhéus, certo? Bom para, né, nos prepararmos, porque daqui a pouco começam nossas avaliações, nossos simulados. Então, aí chegando, João Vitor chegou. Bom dia, João, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Ô, João, manda um alô para a galera, para a turma. Beleza, vou mandar agora. Mande agora e vamos começar. A gente já vai começando a correção. E aí a gente vai aguardando a galera chegar, tá bom? Voltando aqui, é da página 30, é página 30 até a página 37. As atividades, 30 a 37. Mandei. Agora você Beleza. esperar. Então vamos lá. Eu já vou começar com a atividade da página 30. Você está com o módulo aberto aí? Ó, Vou pegar ele aqui agora. módulo 8 do capítulo 22, página 30. São as atividades sobre, né, a questão do imperialismo europeu no século XIX. Pronto, peguei. Então vamos lá. Na página 30, está aqui, Enem, diferentes abordagens, né, e vieses teóricos a respeito do imperialismo do século XIX. Opa, Cauã chegando aí. Do século XIX, aparecem como tema das questões do Enem, entre elas, uma das mais recorrentes diz respeito às motivações da corrida imperialista europeia no período. Pois bem, a Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. O poder deve ser usado e seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar, moral. Eles não. Elas são inferiores, nós superiores e assim por diante. O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação de regiões na África e na Ásia, a partir de 1870, século XIX. Tais argumentos justificam as suas ações imperialistas, concebendo-se como parte de uma: letra A, cruzada religiosa; B, catequese cristã; C, missão civilizatória; D, expansão comercial ultramarina, que é além-mar; ou E, política exterior multiculturalista. Qual você iria, João? Missão civilizatória. Porque eles tinham o objetivo de catequizar as pessoas. Exatamente. Então, Cauã, bom dia também, Cauã. Então, a missão civilizatória, João, aí a gente tem que lembrar, como nós falamos na aula, a questão do eurocentrismo, né? Aonde eles falavam que, gente, quem não estivesse ali, quem não fosse da Europa,
né? Tinha que ser civilizado. Ou seja, e quem não quisesse evoluir teria que ser exterminado, né? Também vimos que a ciência ajudou muito para isso, né? Onde falavam, né, o darwinismo, né, e a eugenia, né? Deixa eu ver só aqui para a questão, né, que nós vimos que os europeus eles tinham que, por uma parte, ou por uma grande parte, né, eles tinham que trazer a civilização, né? Mas me diga uma coisa, por que os outros não eram civilizados? Né? Por que eles não eram civilizados? Como eu falei, o darwinismo, né? Então ele vai vir, né? Mas lembrando que não foi feito por a questão de Darwin. Nós vimos que as ideias foram difundidas por Spencer, né? Então nós vimos isso que vai legitimar toda essa questão, né, da invasão europeia, né? Toda essa questão civilizatória, como o João está falando. Então, era a desculpa que eles queriam. Pois bem, então ficou a letra C, não é? Vamos para a página 31. No trecho, questão 1, no trecho reproduzido abaixo, extraído do livro do pesquisador estadunidense Adam Rothschild, escrito em 1893, o missionário sueco, né, Borison, relata nas atrocidades, né, cometidas pelos europeus no Congo. Né? Leia e responda as questões a seguir. Na verdade, o Estado belga é a verdadeira causa dessas revoltas. Isso aqui é importante, hein? Olha lá, na verdade, o Estado belga é a verdadeira causa dessas revoltas. É estranho, mas as pessoas que dizem civilizadas acham que podem tratar seus semelhantes, ainda que sejam de outra cor. Ó, outra coisa importante. De outra cor. De qualquer maneira, sem sombra de dúvidas, um dos mais infames, né, oficiais foi o falecido senhor Rommel. Ele não tinha vergonha de passar em nossos postos e raptar nossas alunas e tratá-las de modo vergonhoso. Outra coisa importante aqui. Chegou mais gente aqui? Não, né? Então vamos lá. Um domingo de manhã, o irmão de Anderson e eu fomos até uma aldeia vizinha e ajudamos a libertar 3 mulheres, a quem os soldados tinham aprisionados, porque uma delas pedira a devolução de um jarro de pedra que lhe fora tirado. Mas o que acontece com todas as mulheres que são presas? Algumas são libertadas. Depois, os maridos fazem de tudo para recuperar aquela que lhe é a mais querida. Outras são obrigadas a trabalhar na terra e também como prostitutas. Homens merecedores de todo o nosso respeito. Nos contaram, com lágrimas nos olhos e muita tristeza no coração, terem visto recentemente em um grupo de umas 700 mulheres acorrentadas e transportadas para a costa em barcos a vapor. Uma delas disse: para eles, dá no mesmo, se cortam a cabeça de uma galinha ou a nossa. Letra A, João e Cauã. Indique as passagens, né? Ou identifique as passagens indicativas de que o texto foi escrito por um missionário europeu. Então, voltando aqui, identifique as passagens indicativas de que o texto foi escrito por um missionário europeu. Você colocou o quê? Importante analisar, olhar aquelas passagens que eu falei, isso aqui é importante, hein? Vejam. Então, eu quero passagens que, de repente, retratem, né, que identifiquem que foi escrito por um europeu. Você colocou o quê?
Bem, aqui como a gente estava lendo, o que mais me chamou a atenção foi a pessoas de outra cor, que sugere que foi escrito por um europeu, né? Porque ele tem Exatamente. muito essa questão de julgar pela cor, né? Se não for Uhum. branco, é um. Como ele fala? Esqueci. Acho que ele julgava como impuro, a questão de ser Eles falam que impuro. é inferior, né? A Ou, raça inferior, né? ou selvagem, não é isso? Então Isso. vejam, como eu falei a vocês anteriormente, a própria questão da ciência e da religião. A religião também vai se fortalecer muito, porque eles vão acreditar que, por serem pagãos, né, ou seja, não serem fiéis, a cor interfere por ter uma cor diferente. Então, através do trabalho, é como se fosse um tipo de punição para que eles, mais tarde, né, as almas fossem libertadas. Olha que crueldade. Pois bem, então o texto ele tem um olhar europeu, lógico, né? Europeu branco, lógico. Então vejam, eles mostram, eles destacam essa questão, esse olhar pelo africano pela cor. E uma parte que mostra isso está lá, entre aspas, aqui, ó. Nossas alunas, irmão Anderson, missionário. Né? Aí já Então, entra vejam, contexto religioso. exatamente. Então, tem toda uma ligação com a religiosidade. Beleza? Letra B. Explique a opinião do missionário sobre a rebelião. Quem fez? Cauã fez? Oi? Não, essa daí não. Não Você esqueça fez, responder, Ah, não. essa aqui eu fiz, mas não sei se tá certo, não. Vamos Deixa eu lá. ver. Deixa eu ver. Mas acho que tá mal formado. Acho que não é bom fazer isso aqui, não. Acho que Então eu botei vejam errado. só. Misericórdia. De acordo com a visão dos missionários, a rebelião foi por justa causa, certo? Foi por justa causa. Autoridades belgas e não africanos, os rebeldes seriam os culpados. Então, para eles, as autoridades belgas e os não africanos seriam os verdadeiros culpados dessa rebelião. Então, era só queria que você tivesse essa visão. De acordo com os missionários, a rebelião, né, eles acharam que foi de justa causa. E para eles, as autoridades, né, belgas e não africanos, rebeldes, seriam os verdadeiros culpados de tudo isso que aconteceu. Questão C. Em sua opinião, agora eu quero ver a opinião pessoal de cada um, hein? João Vitor e Cauã. Em sua opinião, levando em consideração o fato de o relato ter sido escrito por um missionário, pode-se dizer que as missões religiosas constituíam uma forma de violência dos europeus contra os povos africanos. Por quê? Assim, teve aspectos bons e ruins. O bom nisso tudo foi que melhorou a qualidade de vida, mas o ruim foi que eles forçaram a aceitar a religião deles e julgaram, trataram mal, fizeram muita coisa errada. O único aspecto Certo? bom foi a qualidade de Mas, vida. mas por que melhorou a qualidade de vida? Assim, porque eles trouxeram conhecimento, informações, melhoraram, ajudaram um pouco a melhorar a civilização deles. Mas será que eles não seriam já civilizados? Eles só não eram europeus. Civilizados eles eram, mas eles não eram tão, assim, vamos dizer, avançados, vamos dizer assim. Na questão de tecnologia, coisa. Diga Eu, aí, tipo assim, Cauã. eu acho que não teve muito lado bom, porque, tipo, eles seriam civilizados do modo deles. Os europeus vieram e implantaram a cultura deles e ainda forçaram a acreditar na religião deles de forma agressiva. Então, eu não vejo muito tipo, um lado bom disso tudo. Ó, eu assim, eu vejo de uma maneira o seguinte, eu penso que se você impõe a sua religião, a sua cultura,
né, você está escravizando de uma certa forma a outra cultura. Mas, vejam, eu tenho que ver a questão, por mais que todo lado negativo tem um lado positivo, certo? Porque, querendo ou não, as ajudas dos missionários, como que eu vou dizer assim, que tipo de ajuda foi essa, né? Obras sociais, querendo ou não, a igreja faz muitas obras sociais, né? Isso vai trazer o quê? Construções de escolas, hospitais, melhorias na vida no dia a dia. Isso foi o único lado positivo, galera. Porque, Mas pior que querendo ou só teve não, mesmo. a Se gente. fosse só teve. Eu pergunto, Cauã, qual é a sua religião? Cauã, Eu sou cristão. cristão. E João Vitor? Também. Mas vocês são praticantes? Ou são cristãos assim? Essa semana Não, eu eu sou vou. praticante mesmo, eu sou praticante. Então, praticante. Se não fosse tão praticante, mas me diga uma coisa: qual o lado bom de nós estarmos associados a uma religião? Tem toda essa questão de, às vezes, acalentar o nosso coração, da esperança, né? E das obras sociais. Querendo ou não, toda a congregação da instituição, ela faz o sopão, ela leva cobertores, ela procura melhorar os abrigos para a população mais carente. Concordam comigo? Concordo. Então, Isso. esse seria o lado positivo. Por mais que, de repente, assim, se eu não fosse cristão, aí tu pensa, poxa, mas ele não é cristão. Tudo bem, vocês são cristãos, João, Vitor e Cauã, mas por eu não ser cristão e vocês quererem, né, me colocar na força para ser cristão, mas eu ia falar assim, poxa, ó, essa religião não me representa, se fosse o caso, entendeu? Só estou dando um exemplo. Mas eu ia pensar o seguinte, poxa, eu não congrego da mesma religião de João Vitor e de Cauã, mas, por outro lado, olha que legal isso que eles fazem, essas obras sociais. Vocês estão me entendendo? Agora, o lado negativo, eu vou dizer uma coisa: eu não gosto desse domínio cultural de João Vitor e de Cauã, porque eles impõem, né, eu acreditar na religião deles, no Deus deles, né, calando a minha cultura. Entendido isso, galera? Aí eu já Entendeu? entendi. Beleza? E você, João, tudo Beleza. certo? Tudo. Então, essa questão, que nem vamos mudar de assunto aqui geral. Exemplo, se você falar o seguinte, o Hitler na Alemanha, ele foi legal para o mundo? Não, não foi legal para o mundo. Mas ele fez coisas boas para a Alemanha? Fez coisas boas para a Alemanha. Vocês estão me entendendo? É por aí. Questão 2. As exposições internacionais de produtos e tecnologias permitiram associar a Belle Époque. A Belle Époque foi uma época bela, bela de prosperidade, né? E imperialismo europeu. Comente essa afirmação. Então vejam lá. Produtos e tecnologias permitiram associar a Belle Époque e imperialismo europeu. Quem fez? Eu fiz. Deixa eu ver. Manda. Ele tinha contrapartida às guerras e à dominação colonial. Tipo assim, ele dominava a. Eu acho que era. Ele tinha um grande domínio naquele tempo e grande poder, assim. Além de fazer guerras para poder dominar territórios. E com isso Mas extrair quem é recursos. isso? A Belle Époque? Acho que é a Belle Époque. É a Ou, questão 2, né? Que a gente tá. associar a Belle Époque e o imperialismo. Então, olha lá, vamos ter cuidado. Tem uma Belle Époque, bela época.
A bela época, será que tem a ver com... Então, vejam só, bela época e imperialismo. Então, eu tenho que entender que esse período foi um período de paz e prosperidade na Europa. Desenvolvimento artístico, literário, modernização da arquitetura, das indústrias, com suas novidades tecnológicas. Ao mesmo tempo, nós vimos assim que vai ter uma dominação europeia, né? Então, vai ser a união dos dois. Mas a Belle Époque, vocês verão, que vai ser um período de paz, você pós-dominação. E depois de tudo isso, vocês verão que, ao passar a Belle Époque, vão surgir novamente os embates. Então, é o seguinte, o que é que eu quero que o meu aluno compreenda? Há uma mistura, né, de ambos, como você falou aí, João, como você falou aí, mas eu tenho que ter isso bem presente. A Belle Époque, a galera já diz, ó, bela época. Então, a bela época foi um período de paz, prosperidade na Europa, que tinha como a contrapartida disso que foi o período das guerras. Era a contrapartida, né, das guerras de dominação colonial. Então, vejam, o que eu quero que vocês entendam. Foi um período, ou seja, quando nós temos um período de conflitos, de assim, um período trágico, após o período vão surgir novas ideias. A cultura, a literatura, né, a indústria, porque foi um período de guerra, um período muito tenso, e muita coisa fica calada, fica guardada. Após isso, há uma grande transformação em várias áreas. Por isso que eu falei para vocês aqui, ó. Eu até coloquei que minhas respostas estão todas aqui. Eu coloquei desenvolvimento, né? Artístico, literário, modernização da arquitetura, das indústrias, né? Com novidades tecnológicas, aonde essas novidades europeias vão trazer todo um consumismo. Ou seja, as pessoas vão consumir cada vez mais. Por isso que eu tenho como associar a Belle Époque ao imperialismo. Beleza ou não? Entendeu ou não entendeu? Entendi. Eu acho que eu associei muita questão foi da guerra. Esqueci esse lado. Não, é assim, você estava trocando a Belle Époque por imperialismo, beleza? Beleza. Então, vejam, é que nem eu falo, se surgem as novas indústrias, vão trazer novos produtos. E novos produtos trazem euforia. Que nem vocês pensam, como vocês veem, saiu o novo iPhone, saiu o novo Samsung e tal, tal, tal. Ou saiu um novo, exemplo, um novo produto, que a cada segundo, né, nós recebemos, O né, novo PS5. a mensagem aqui, ó, e a gente mexe com a mente da gente e a gente começa a consumir cada vez mais. Vamos para a página 32. Observe a imagem a seguir. Ó, essa imagem tem tudo a ver com tecnologia, com indústria, hein? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui um abajur? Vocês sabem o que é um abajur, não sabem? Sei. Então, agora esse abajur, ele é feito de vitral. Vocês sabem o que é vitral? Você já Não. saquei isso aí, eu já saquei. Então vejam, o vitral ele foi muito utilizado, né? Nas igrejas, na Piedade tem vitral, na catedral também tem. Na catedral tem? Na catedral não sei, mas na Piedade tem. Vamos lá. Relacione a imagem com o período qual foi produzida, com a questão da produção industrial, tecnológica e artística. Veja bem o objeto, hein? Eu quero focado nesse objeto que é o abajur. Então, E se eu for relacionar a imagem desse objeto, eu colocaria a eletricidade, boa. a questão da arte, a novidade, a sofisticação
e deixa eu ver, e o interesse dos consumidores, né? Porque é um objeto novo. Boa. E você, Cauã? Qual é a sua visão? Cauã Menezes. Será que Cauã caiu? Oi, professor. Então, qual seria a sua visão sobre essa questão 3 aí, do abajur? Eu acho que pra época era uma parada que, tipo, revolucionou a eletricidade, essas coisas. Na real, eu nem sei te falar, porque eu tô sem um módulo, eu vi pelo Iônica e Você está tipo, seu não é aquela módulo. mesma coisa. Diga uma coisa, e nosso amigo Inclusive, João não podia tirar uma a gente, foto e enviar para o nosso amigo Cauã? Então vejam, o objeto, qual é o objeto? O abajur. Para um abajur funcionar, precisa ter energia elétrica e precisa ter lâmpada. Galera, antigamente era tudo à luz de velas. Velas. Ou antes disso também, né? Velas ou óleo de baleia. Então vejam só, por isso que falam, essa lâmpada são 100 mil velas. A luminosidade que ela consegue, né, produzir. Então vejam, o objeto, a eletricidade, a questão, o uso da lâmpada, né? Da lâmpada, que é uma coisa moderna para a época. O designer, como meu amigo João Vitor falou, o design industrial, né? E o vitral. E tudo isso, né, vai ser uma coisa, questão de luxo. Não todas as pessoas, é uma coisa que eu quero que fique bem claro, que no início, a novidade, nem todas as pessoas vão poder adquirir. Me diga uma coisa, é todo mundo que consegue comprar o iPhone? Não, não é todo mundo, não. Não é. não. Mas depois do lançamento, vai baixando os valores, né? Aí, de repente, você compra hoje um iPhone 5 por um preço melhor. Mas ele já está saindo de catálogo, né, velho? Então, vejam só, porque já estamos no iPhone número tal. É essa concepção que eu quero trazer para vocês. Então, vejam, todo esse glamour, né, da arte nouvelle, né, vai trazer. Quem tinha um abajur desse em casa tinha um status social, né? Tinha um empoderamento econômico, um status de riqueza, de nobre, por ter uma peça, né? Uma peça altamente moderna e tecnológica. Entendido isso ou não? Entendido. Então vamos lá. Entendi. Questão 4. Naquele lugar, a guerra tinha morto a história. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristeza nunca vistas em cores que se pegavam à boca. Aqui, o céu se tornara impossível. E os viventes, né, que eram as pessoas, se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre aos nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. O velho e o miúdo vão seguindo pela estrada. Fogem dessa guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. O velho se chama Tuahir. É magro, parece ter perdido toda a sua substância. A jovem chama Mundinga caminha à frente desde que saíra do campo de refugiados. O trecho citado, escrita por Mia Couto, traz uma narrativa sobre o cenário de guerra de Moçambique pós-independência. Então vejam, a partir do texto, responda às questões abaixo. Então, quando eu falo de Moçambique, nós vimos lá ali, né, que era uma colônia da África que era dominada por uma nação europeia. O que são refugiados?
Então, isso é legal. Segundão, refugiados. Veja, os refugiados são aquelas pessoas que, né, fogem da sua pátria local, aonde eles nasceram, por várias questões, vários conflitos ou perseguições também. Olha, já estou dizendo resposta. Então vamos lá. O que são os refugiados? Explique relacionando-os ao processo moçambicano. Então vamos lá. Então, explicou. Vai lá, Jones. O Cauã está sem mais. Vamos lá, Jones. Rapaz, refugiados eles fogem por várias questões. A É. principal aqui poderia ser a guerra, Hum. a principal motivo deles fugir. A outra poderia ser a questão religiosa ou a perseguição. Boa. Ou a violação dos Professor, direitos, né? Diga, Cauã. Diga, Cauã. eu acho que um dos principais motivos foi a guerra, sabe? Porque, tipo, eles ficaram com aquele medo, aquela coisa, acabaram, tipo, por causa da guerra, muita coisa, eles acabaram fugindo. Pra mim, tipo, o principal motivo foi isso. Tinha outras coisas também, mas acho que o que mais pesou para eles fugirem foi a guerra. Então vamos lá. Boa, boa. Gostei da participação de João Vitor e de Cauã também. Então vejam só. Pense, quando eu falo Moçambique, Moçambique estava sendo colonizada por Portugal. Portugal é uma nação europeia. Beleza? Então, uma coisa importante foi a Convenção de 1951, né? Que através desse estatuto, né, tem uma visão de refugiados. Opa, chegando gente aí, Moisés. Seja bem-vindo, Moisés. Então, como eu estou falando, Moisés, estamos na questão 4 do módulo 8, né, do capítulo 22, página 32. Essa convenção de 1951, né, relativa ao Estatuto dos Refugiados da ONU, ela define refugiado, como vocês falaram muito bem, como pessoas que se encontram fora da sua pátria, ou seja, da sua nação, ou seja, da onde nasceram. Então, a guerra, né, conflitos religiosos, perseguições. Então, gente, a pessoa não tem a liberdade, não tem o direito de se expressar. Então, tudo isso vai dar início a conflitos violentos e a violação dos seus direitos de ir e vir. Então, ela não vai querer viver naquilo ali, ela vai querer buscar um refúgio, vai querer buscar um lugar que ela possa viver tranquilamente, não naquele clima de guerra, como vocês falaram. Não é isso? Pois bem, então, quando eu falo Moçambique, eu não posso esquecer que foi uma colônia de Portugal na África. Questão B. Temos 10 minutinhos aí, galera. Apresente 2 elementos históricos comuns a Angola e Moçambique, após a independência do domínio português. Então, isso é muito importante, é bem legal. Pode ser besteira para alguns e para outros não. Então, por isso que lá no continente africano, né, nós temos países, né, como Angola, falam o português. Tanto é que em Olivença tem até um professor, né, de Angola que está morando em Ilhéus, que vira e mexe, às vezes eu vou lá, a gente conversa e tal, e ele me contou muito sobre isso, que ele viveu na pele toda essa questão, né, de se vir se refugiar aqui na América, ou melhor dizendo, no Brasil e na Bahia. Pois bem, o que é que você respondeu, João Vitor? Eu coloquei que foi assim, foi uma guerra civil que ocorreu entre os grupos que lideraram a guerra de independência. No caso, foi a Angola e Moçambique. E também a Boa. parte da independência do domínio português. Foi os conflitos tribais que ocorreram. Um massacre, uma guerra sangrenta. Então, boa, porque nós vimos que o imperialismo, ele às vezes, ou ele é direto, ou às vezes é por líderes tribais, aonde eles dominam e aqueles líderes vão fazer tudo que aquela nação europeia irá decidir, beleza? Então, através de uma liderança.
Muito bem, boa sacada. Boa sacada. Cauã, quer falar alguma coisa dessa questão? Questão B. Na real, não, o que eu tinha que falar, João Vitor já falou aí. E Moisés que fez o êxodo. Bom dia, Moisés. Cadê você? Oxe, Moisés caiu? Caiu. Então vamos lá. Outra coisa importante que João não falou, mas ele falou bem sobre esse movimento, né? Angola, Moçambique, pós-independência Portugal, a guerra civil, né? Conflitos tribais, aonde vocês viram que Portugal vai usar dos líderes tribais para ter a sua dominação, mas é de forma indireta. Então, por que isso, professor? Porque veremos que estamos no momento da Guerra Fria, né? A Guerra Fria vai ser um conflito indireto, aonde países, né, que têm vertentes capitalistas ou vertentes socialistas, beleza? E vão querer dominar essas áreas. Exemplo, a própria Rússia, né, a União Soviética e os Estados Unidos. Ou seja, a União Soviética socialista versus Estados Unidos capitalistas. Então, em algumas regiões, ou melhor dizendo, nas regiões, indiretamente, eles vão injetar dinheiro para que esses lugares comecem a se desenvolver nos moldes, se for Estados Unidos, nos moldes capitalistas. Se for a União Soviética, nos moldes socialistas. Beleza? Então, era uma forma indireta de falar o seguinte, ó, tô aqui, hein? Vamos reconstruir nesse molde. Beleza? Então, eu não posso esquecer disso. Então, Angola, Moçambique, pós-independência, né, de Portugal. Exemplo, vamos lá. Vamos dizer que João Vitor, eu vou dar um exemplo aqui, dizendo aqui, eu era Portugal, João Vitor era Angola e Cauã era Moçambique. Vocês se libertaram de mim, se tornaram independentes. Mas agora, João Vitor, que é um chefe tribal, e Cauã, que é outro chefe tribal, vocês vão começar a reconstruir, né, o seu país. Então, tanto Angola quanto Moçambique vão começar a reconstrução. Pois bem, mas vão chegar eles. Eles quem? Os países que representam esse jogo político, né, econômico, que é a União Soviética socialista e os Estados Unidos, que é capitalista. Pois bem, então, dessa forma, João Vitor, por exemplo, pode ser, né, o país dele reorganizado, reconstruído nos moldes americanos, capitalistas. E já Cauã pode ser reconstruído nos moldes soviéticos, socialistas. Então, era uma forma indireta. Exemplo, se os Estados Unidos foi para uma determinada colônia que se tornou independente, né, lá na África, em contrapartida, em resposta, nós já temos a União Soviética também pegando o vizinho para que ficasse um jogo equilibrado. Ela não podia deixar nem os Estados Unidos deixar tudo capitalista e nem a União Soviética deixar tudo socialista. Era um jogo de xadrez entre eles. Entendido isso? Entendi, rapaz. Impressionante. Então, quando um chegava, o outro daqui a pouco chegava lá. Gente, olha o nome diz, Guerra Fria. É um conflito indireto, aonde eu não vou lutar diretamente com você, com armas de fogo. É intelectual. É como se fosse um jogo de xadrez. Você movimentou um peão ou um cavalo, e aí eu movimento o outro para bloquear você. Beleza? Então era dessa forma que o mundo, né, começou. Mas, professor, quando é que começa a Guerra Fria? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? O mundo é dividido em dois polos: capitalista norte-americano e soviético socialismo.
eles que vão às duas potências, mas eu vou falar mais sobre isso ano que vem, aonde vocês vão ver detalhes que eu acho que vocês não sabiam, beleza? Mas vamos deixar isso para o ano que vem. Agora, o importante é vocês compreenderem que pós a independência, pós que os portugueses largaram Angola e Moçambique, se tornaram independentes, essas duas superpotências indiretamente vão querer adentrar para colocar as ideias capitalistas e, do outro lado, as ideias socialistas, porque o mundo estava dividido entre esses dois blocos. Beleza? Beleza. Então, por favor, João Vitor, leia a questão 5. FUVEST São Paulo. Cada vez mais pessoas fogem da guerra. Cada vez mais as pessoas fogem do terror e da miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa, segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados. Até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. Sobre essa questão dos refugiados, no final de 2015, considere as 3 afirmações seguintes. Primeira. Segura, porque eu só tenho 1 minuto. Eu vou dar um break aqui, mas já voltamos já na segunda aula. Gente, quanto mais a gente andar, mais rápido a gente termina e libera vocês. Beleza? Tranquilo? Então, vou desplugar aqui, já estou plugando um link novo para a gente dar sequência a essa questão. Beleza? Já volto.